São José, que tivestes a singular tarefa de amar com coração de pai e de educar para a vida Jesus, o Filho de Deus feito homem, protegei-nos dos perigos e das tentações sedutoras do mundo. Mantei-nos firmes na fé e orientai a nossa vida para o bem e a caridade em favor de todos. São José, rogai por nós. Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Mas meu Deus olhou para mim e me escolheu para ser pai do filho seu. E eu disse: afirmamos, portanto, que o matrimônio de José e Maria, assim como a virgindade deles dentro do matrimônio, em vista de Jesus. E, portanto, a paternidade de São José está unida, ligada intimamente ao matrimônio que eles vivenciaram e à consagração que eles tiveram dentro deste matrimônio. E, portanto, nós precisamos dar uma fundamentação sobre a paternidade de José, porque é um dos atributos fundamentais na teologia josefina. Quando nós falamos de São José, falamos da sua caminhada como esposo de Maria, portanto, a sua vida matrimonial, e falamos da sua paternidade como pai de Jesus. Nós falamos que a paternidade de São José é devida ao casamento que ele teve com Maria. É o casamento deles que fundamenta a sua paternidade. Portanto, nós temos referência nos evangelhos, são várias, basta nós procurarmos no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, no capítulo 2, no Evangelho de João, no capítulo 5, onde nós encontramos realmente a afirmação de que José é pai de Jesus. Portanto, a paternidade de José é um fundamento bíblico, evangélico, e nós não podemos, de maneira alguma, prescindir desta verdade na vida de São José. Nós precisamos lembrar, ao afirmar que São José é verdadeiro pai de Jesus, que, na verdade, a sua paternidade está ligada à sua vivência conjugal com Maria. Provém do fundamento da sua unidade matrimonial. E, portanto, São Bernardo afirma que na família de Nazaré, ou seja, Jesus, Maria e José, nessa família, José é o pai. E a sua paternidade, diz ele, não é uma paternidade aparente, nem substitutiva, mas é uma paternidade autêntica, verdadeira, porque justamente o matrimônio dele com Maria dá juridicamente a ele esta atribuição e dá a ele, portanto, a condição de ser considerado pai
de Jesus. A paternidade de José lhe advém do seu matrimônio, como nós falamos, com Maria. E lembramos o que o Papa João Paulo II fala a respeito disso. Ele diz o seguinte: se por um lado é importante professar a concepção virginal de Jesus, por outro lado, diz ele, não menos importante é defender o matrimônio de Maria com José, porque deste matrimônio é que depende juridicamente a paternidade de São José. Daqui se compreende, diz o Papa, a razão por que as gerações são enumeradas segundo a genealogia de José. Redentores Custos, número 7. Então, José foi chamado por Deus para servir diretamente a pessoa e a missão de Jesus mediante o exercício de sua paternidade. Ou seja, ela era indispensável nesse plano de Deus da vinda do seu filho aqui na Terra. Tem um josefólogo chamado Fila, ele defende que a São José a paternidade lhe vem através e por causa do seu virginal matrimônio com Maria. Nós já afirmamos isto nas considerações passadas, mas é importante lembrar que não resta dúvida para os teólogos que é o casamento de José com Maria que fundamenta esta paternidade. E, portanto, é uma paternidade que lhe advém do matrimônio. E, portanto, nesse sentido, José coopera com a encarnação. José foi indispensável no plano de Deus para a encarnação de Jesus. Assim como Maria, também no plano de Deus, foi indispensável. José, é claro, de uma maneira mais secundária. Maria, é claro, de uma maneira mais primária, porque ela foi aquela que gerou Jesus, que concebeu Jesus, que deu a Jesus a natureza humana, sendo mãe, gerando em seu próprio ventre. Portanto, trata-se do exercício da autoridade paterna e dos direitos paternos dentro desse contexto da presença de Jesus no plano da encarnação do Filho de Deus. A paternidade de São José conferiu a ele, em relação a Jesus, uma missão. E ele teve uma missão muito grande. Se nós formos ver, ele foi o responsável por Jesus, ele foi o responsável para conduzir Jesus no Egito, ele foi depois o responsável para trazer Jesus do Egito, ele foi depois o responsável para escolher Nazaré para viver e onde Jesus viveu, ele foi o responsável para cuidar de Jesus, para proteger, para defender, para alimentar, para educar Jesus. Portanto, a paternidade de José conferiu a ele uma grande missão. E isto estava dentro do desígnio de Deus. Então, se Jesus pertence a Maria por direito, porque ela é a mãe dele,
José também pertence, Jesus também pertence a José por direito, em vista da missão que ele recebeu de Deus. E em vista, é claro, da comunhão matrimonial que eles vivenciaram e que deu a ele, a José, portanto, a condição, a fundamentação para ele ser o pai de Jesus. E os teólogos, alguns, chegam a afirmar que para Maria se tornar a mãe de Deus, era necessário esse matrimônio. E sem esse matrimônio com José, Maria não teria sido a mãe de Deus. Então vejam aqui a importância que São José também tem aos olhos de Deus dentro desse plano da encarnação de Jesus para a nossa salvação. Então, a encarnação de Jesus exigiu a maternidade de Maria, é claro, mas exigiu também a paternidade de José. José também foi necessário, sempre na vontade de Deus, no projeto de Deus, para a vinda de Jesus a este mundo, para a encarnação de Jesus. Nesse contexto, a existência de Jesus assumida como homem aqui na Terra também tem a implicação da presença de São José. Aquilo que o Espírito Santo realizou, ou seja, sendo o agente da concepção de Maria virginalmente, da concepção de Maria virginalmente de Jesus, é claro, também ele realizou para José. Ou seja, ele também colaborou nesse projeto aí, é claro, como nós falamos, sempre de uma maneira secundária em relação a Maria. E, portanto, Santo Agostinho afirma que aquilo que o Espírito Santo realizou, ele realizou para os dois, ou seja, para Maria e para José. E ele fala, o Espírito Santo, olhando a justiça de ambos, a ambos deu o Filho, ou seja, Jesus. E desta maneira, nós temos, assim, esta afirmação concreta da paternidade de São José, como esse que participou de uma maneira no desígnio de Deus da encarnação do seu Filho aqui na Terra. Portanto, se por uma parte a maternidade de Maria não depende de José, porque ela é obra do Espírito Santo, por outra parte, não pode ser desligada dele. Exige a presença de São José. E, portanto, ambos são realmente pais de Jesus. E Santo Agostinho afirma a esse respeito que ambos merecem ser chamados pais de Jesus. Ambos por motivo do consentimento e não por motivo da carne. Ou melhor, diz ele, São José é pai somente por motivo do consentimento. E Maria é mãe também pelo motivo da carne, porque ela gerou Jesus. Mas ambos são pais de Jesus. Então isso é muito importante quando nós falamos da paternidade de São José. Às vezes nós temos um pouco de receio de afirmar
que São José é pai de Jesus, mas nesse sentido, fundamentado também por grandes teólogos, e é claro, fundamentado pelos próprios evangelhos, nós não podemos ter receio de afirmar que São José é pai de Jesus. Santo Agostinho ainda afirma: como Maria foi castamente esposa, assim também São José foi castamente esposo. E como ela foi castamente mãe virginal, assim também José foi castamente pai virginal. E, portanto, Agostinho afirma que não resta dúvida, não devemos ter medo ou duvidar de que seja Maria, seja José, devem ser considerados pais de Jesus. Nós precisamos, então, lembrar aquilo que um teólogo e um josefólogo espanhol chamado Llamera, um grande josefólogo, eu tive a felicidade de conhecê-lo por 2 ou 3 vezes em simpósios internacionais sobre São José. Ele afirmou certa vez o seguinte sobre a paternidade de José: São José é pai porque é esposo, pois ele foi predestinado para ser pai e para ser esposo. A realidade da história da encarnação exigia que Jesus nascesse de uma virgem esposa e que, consequentemente, fossem assumidas as instituições fundamentais do matrimônio, da paternidade e da família. José, portanto, foi chamado por Deus para servir diretamente a pessoa e a missão de Jesus, mediante o exercício da sua paternidade. E desta maneira, como afirma o Papa João Paulo II, eu estou citando bastante o Papa João Paulo II, porque todas essas citações estão fundamentadas na exortação apostólica Redentores Custos, que é o documento de maior profundidade sobre a pessoa, a missão de São José. Papa João Paulo II colocou São José dentro do mistério da encarnação de Jesus. Então, o Papa João Paulo II, ele afirma que, mediante o exercício da paternidade de José, ele cooperou no grande mistério da redenção, quando chegou à plenitude dos tempos e foi verdadeiramente ministro da nossa salvação. Palavras profundas, ricas, bonitas, em consideração ao nosso patrono São José. Vamos terminar esta colocação com mais uma oração a São José. São José, em nome de Deus onipotente, abençoai-nos, vós que sois o terror dos demônios, do espírito maligno, defendei-nos, ide à nossa frente para nos guiar, atrás de nós para nos proteger, ao nosso lado para nos amparar. Com vossa súplica, ajudai-nos para sermos perseverantes no bem e para vivermos sempre a graça de Deus e chegarmos à glória eterna. São José, rogai por nós. Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais, mas meu Deus olhou para mim e me escolheu para ser pai do filho seu.
nasce em mim o teu querer. Sou teu José, simples José, e nada mais. Eu sou escravo.